Louvado seja Allah, e que a sua paz e a sua misericórdia estejam com todos os seus profetas, aqueles que ele enviou para a orientação do ser humano. Testemunho que não há divindade além de Allah, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Queridos irmãos, queridas irmãs, em nossa viagem pelas histórias dos profetas, chegamos à história de um grande profeta, o primeiro profeta do qual temos informação após o dilúvio. Após o dilúvio, o primeiro povo a adorar os ídolos foi o povo de Ad, uma tribo que vivia no Iêmen, em um local denominado Al-Ahqaf. Al-Ahqaf significa colinas de areia. E Deus Altíssimo seja revelou uma surata no Alcorão cujo nome é Al-Ahqaf. E também temos uma surata no Alcorão com o nome de Hud, Surat Hud, que é o profeta enviado a este povo, ao povo de Ad. É narrado que Hud, alayhi salam, é filho de Salah, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé. E também é narrado que Hud é denominado Eber, Abir. Portanto, Hud é dos descendentes de Sem, filho de Noé, que a paz de Deus esteja com todos. Deus cita a história de Hud em várias suratas do Alcorão. O seu nome se repete no Alcorão 7 vezes. Somente o seu nome se repete 7 vezes. Porém, a história de Hud se repete 19 vezes. Às vezes Deus cita somente o nome do povo de Ad, como lição para todos os crentes que leem o Alcorão. Às vezes cita o nome de Hud nos detalhes da sua história com o seu povo. Temos a história de Hud em geral em Surat Al-A'raf, Surat Hud, Surat Al-Mu'minun, Surat Al-Shu'ara, Surat Fussilat, Surat Al-Ahqaf, e também é citado algo sobre o povo de Ad de maneira resumida e com advertência de Deus ao ser humano para que ele reflita sobre a situação dos povos que nos antecederam. É citado isso em Surat Al-Dhariyat, Al-Najm, Al-Qamar, Surat Al-Haqqa, Surat Al-Fajr, entre outras suratas do Alcorão Sagrado. Dentre os versículos que fazem menção ao povo de Ad, a quem foi enviado o profeta Hud, Allah Altíssimo seja diz: e no povo de Ad deixamos um sinal, quando enviamos contra eles o vento estéril, que não deixa coisa alguma, pela qual passe sem fazer dela resquício. E também Deus cita o povo de Ad, entre outros povos que foram destruídos após desmentirem os profetas. Allah subhanahu wa ta'ala diz em Surat Al-Najm que ele é quem aniquilou os primeiros povos de Ad. E de Thamud, então, a ninguém deixou ficar, e o povo de Noé antes, por certo, eram mais injustos e mais transgressores, e as cidades tombadas, cidades de Sodoma e Gomorra, e as cidades tombadas, fê-las cair, e encobriu-as o que as encobriu. Esses são exemplos dos versículos em que Deus Altíssimo seja cita o povo de Ad como exemplo para o ser humano. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: não vos chegou o informe dos que foram antes de vós, do povo de Noé, e de Ad, e de Thamud, e dos que foram depois deles, e dos que viveram depois deles, os quais ninguém conhece senão Allah. Seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências, então levaram as mãos à boca e disseram: por certo renegamos aquilo com que sois enviados, e por certo estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que convocais. E assim Deus cita vários versículos no Alcorão em que faz menção ao povo de Ad e a outros povos aos quais foram enviados mensageiros e profetas para admoestá-los, e quando descreram,
foram destruídos e ficaram como lição para as gerações que vêm depois deles. Assim, em várias partes do Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo seja nos orienta a refletir sobre o destino do ser humano. A principal lição das lições da história de Hud alayhi salam e da história do profeta Salih, que virá mais adiante, é a reflexão sobre que fim tiveram os povos que nos antecederam quando descreram e quando desobedeceram e quando pecaram. Ao conhecer essas histórias, reflita sobre o destino do ser humano, reflita sobre os povos que nos antecederam, que fim tiveram, como foi o fim de tantos povos que não se submeteram a Deus e se disseram donos de tudo, e se disseram senhores do mundo, fizeram do pecado uma rotina e não aceitaram os conselhos dos profetas. Se você refletir comigo, através das histórias desses profetas, com concentração, com atenção, com sinceridade, você chegará à conclusão de que viver sob a sombra da crença e da submissão a Deus é muito melhor. A salvação nos é milhões de vezes melhor do que o castigo e a condenação após alguns dias, alguns anos de nossas vidas em que estaremos gozando dos prazeres que nós temos nessa vida em rebeldia a Deus. É milhões de vezes melhor do que se satisfazer nessa vida com alguns erros e com a rebeldia e com a incredulidade e depois termos o castigo eterno e Deus nos dá o destino dos povos que nos antecederam como exemplo e como lição. Leia e ouça os versículos onde Deus Altíssimo seja nos convida a refletir, nos ordena a contemplar a história do mundo e a contemplar a história do universo. Leia em Surat Ar-Rum, versículo 9. E não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Foram mais veementes que eles em força, e lavraram a terra e povoaram-na, mais que eles a povoaram. E seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências, mas eles as negavam. Então não é admissível que Allah fosse injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. Em outros versículos, em Surat Fatir, Allah Azza wa Jal diz: e não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles, e que foram mais veementes que eles em força, eram mais fortes que eles. E não é admissível que coisa alguma escape a Allah, nem nos céus, nem na terra. Por certo, Ele é onisciente, onipotente. E se Allah culpasse os homens pelo que cometeram, não deixaria sobre sua superfície ser animal algum, mas Ele lhes concede prazo até um termo designado. E quando seu termo chegar, por certo, Allah de seus servos é onividente. Há pessoas que dizem: mas se eu estivesse errado, Deus não permitiria que eu estivesse ainda a fazer isso. Já seria castigado. Se existe castigo, eu já seria castigado. E Deus Altíssimo seja aqui disse: e não é admissível que coisa alguma escape a Deus, nem nos céus, nem na terra. Deus prorroga, porém não abandona. E outros versículos nos quais Deus Altíssimo seja cita os povos que nos antecederam e o fim infeliz que tiveram quando descreram e foram rebeldes. Disse Allah subhanahu wa ta'ala em Surat Al-Ankabut, a partir do versículo 38, e aniquilamos o povo de Ad e Thamud, e isso se tornou evidente para vós pelas ruínas de suas vivendas, pelas ruínas de suas residências. Ainda existem muitas das ruínas desses povos, e isto está claro para vós.
E Satanás enfeitou-lhes as obras e afastara-os do caminho certo, enquanto eram clarividentes. O caminho era claro, assim como o caminho hoje também é esclarecido. E no versículo seguinte, mais exemplos sobre outros povos e sobre outras pessoas que foram destruídas ao negar a Deus. E aniquilamos Qarun e Fir'aun e Haman. E com efeito, Moisés chegou-lhes com as evidências, e eles ensoberbeceram-se na terra e não puderam esquivar-se de nosso castigo. Não puderam se esquivar do castigo de Deus. E por que eles descreram? Eles foram soberbos, orgulhosos, obstinados e rebeldes. E no versículo seguinte, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Então a cada um deles apanhamos por seu delito. Eles não tiveram o castigo simplesmente porque Deus quer castigar. Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Porém, ao descrente e ao rebelde, ele o apanha com um castigo vindo dele. E cada um teve um castigo. Então, a cada um deles apanhamos por seu delito. E dentre eles houve aquele contra quem enviamos um vento. E dentre eles houve aquele a quem o grito apanhou. E dentre eles houve aquele a quem fizemos a terra engolir. E dentre eles houve aquele a quem afogamos. E não é admissível que Allah fosse injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. Deus não é injusto, Deus é o justo. E Deus quer o perdão e a misericórdia para o ser humano. Porém, quando este ser humano se afoga no erro e se torna rebelde, incrédulo, Deus traz o castigo contra essa pessoa, contra esse povo. E ainda tem o castigo da vida eterna, que espera aqueles que já foram castigados nessa vida, e também espera aqueles que morreram naturalmente, mesmo sendo incrédulos e rebeldes.